Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples, e hoje o nosso tema é influência do Candomblé na Umbanda. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que esses conteúdos possam chegar a mais pessoas, beleza? E antes de nós começarmos, eu gostaria de dar dois recados. O primeiro é referente ao grupo de WhatsApp que eu criei. Não é um grupo para troca de mensagens, não é um grupo que vai lotar o seu celular. É um grupo em que eu tenho colocado conteúdos exclusivos, conteúdos que só vão aparecer lá. Então, se você tiver interesse, clica aqui na descrição do vídeo e entra no grupo, beleza? O segundo recado é que eu gostaria também de convidar vocês para conhecer o blog Umbanda Simples, www.umbandasimples.com.br. Já são mais de 200 textos exclusivos sobre a Umbanda e lá também você encontra todos os livros que eu escrevi para download gratuito. Inclusive, estou terminando agora a revisão de um próximo livro que ou nessa semana ou na semana que vem estará disponível para download gratuitamente por lá. Então, não deixe de acessar, beleza? Muito bem, hoje a gente encerra uma série de 3 reflexões em que eu falei um pouquinho sobre a influência do Espiritismo na Umbanda, a influência do Catolicismo na Umbanda e agora, por fim, a influência do Candomblé na Umbanda. Nós vimos que a Umbanda herdou do catolicismo uma série de elementos que fazem parte da ritualística, como por exemplo as imagens de santos, o uso da vela, as defumações, objetos como terços, rosários, etc. Nós também vimos que a Umbanda herdou do espiritismo a questão da cosmovisão, a compreensão do plano espiritual, a mediunidade. Todos esses conceitos vêm do espiritismo, porém eu esqueci na reflexão que eu gravei sobre isso, de falar uma coisa muito importante. A Umbanda também herdou do Espiritismo a concepção de reencarnação. Porque se vocês pesquisarem sobre como o Candomblé vê a reencarnação, vocês vão ver que é bem diferente do que se vê na Umbanda. E o que se vê na Umbanda é muito próximo do que se fala no Espiritismo. Então, os umbandistas são reencarnacionistas por influência direta dos conceitos espíritas, ok? Então, hoje a gente fecha essa equação falando das contribuições do Candomblé para a Umbanda. E sim, foram várias, e vamos aqui conversar sobre algumas delas. Bom, a primeira, que me parece inegavelmente óbvio, é a questão dos orixás, né? Os orixás são uma cultura religiosa que vem diretamente dos povos iorubás que foram escravizados no Brasil e que deram origem aos candomblés, como por exemplo Candomblé Fon, Candomblé Iorubá, né? O Efã, melhor dizendo, né? Candomblé Efã e Candomblé Queto, por exemplo, que são, entre aspas, as duas escolas mais proeminentes, pelo menos as que eu já ouvi falar com bastante regularidade. Então, essa cultura dos orixás vem diretamente daí, não é? Dessas casas de candomblé que gradativamente foram se espalhando e foram levando a sua cultura adiante. Agora, uma curiosidade, se vocês pesquisarem sobre os orixás no Candomblé Queto, por exemplo, vocês vão ver que tem vários orixás lá que não se menciona na Umbanda, como por exemplo, Logum Edé. Eu nunca vi um terreiro de Umbanda que fala em Logum Edé. Por exemplo, Euá, eu nunca vi terreiro de Umbanda falar em Euá. Por quê? Porque os orixás que ficaram conhecidos no Brasil, em larga escala, vamos dizer assim, conseguiram alcançar esse status através do sincretismo com o santo. Então, como já havia uma cultura religiosa, por exemplo, que tinha um apelo popular muito grande, como por exemplo, São Sebastião, São Jorge, por exemplo, Nossa Senhora dos Navegantes, então esse sincretismo com os santos arrastou também a popularidade do orixá. É por isso que não se vê na Umbanda tantas menções a outros orixás, como se vê, por exemplo, numa casa de Candomblé Queto. Então essa é uma curiosidade bacana. Bom, inicialmente na Umbanda a questão dos orixás chega através do sincretismo e a maioria dos terreiros tinha uma reverência
aos orixás e não propriamente um culto. Essa questão de cultuar o orixá dentro de terreiro de Umbanda, que é uma questão que eu acho meio problemática, mas enfim, ela começa a ganhar força a partir ali do finalzinho da década de 40, início da década de 50, quando vários dirigentes de Umbanda vão fazer santo no candomblé para compreenderem melhor a questão cultural dos orixás e quando retornam para os seus terreiros de Umbanda, voltam trazendo muitas influências para dentro das suas casas. Então aí começa efetivamente a surgir na Umbanda uma espécie de culto adaptado daquilo que se fazia, melhor, daquilo que se faz nas casas de candomblé. Mas seja como for, como uma reverência ou como um culto, é inegável que a cultura dos orixás é uma das grandes influências do candomblé na Umbanda. Outro fator de grande influência do candomblé na Umbanda são as oferendas. Então vamos dar aqui um exemplo clássico que eu sempre gosto de dar. A gente costuma fazer, por exemplo, em janeiro, a festa de Oxóssi. E essa festa de Oxóssi, as pessoas da casa trazem frutas, bananas, maçãs, enfim, frutas de forma geral, e a gente coloca ali em torno da imagem, no nosso caso sincretizado, né, com São Sebastião, e a gente faz então a nossa homenagem a Oxóssi com a manifestação de caboclos de Oxóssi que abençoam aquelas frutas e que depois são distribuídas para a consulência. Então, a questão das oferendas na Umbanda é uma influência direta do que se faz nas casas de candomblé. As próprias homenagens que nós fazemos, as festividades dos orixás também são influências do candomblé. Porque é comum as casas de candomblé fazerem uma festa para Ogum, uma festa para Oxóssi, festa para Iemanjá, festa para Xangô. A Umbanda herda isso, embora no contexto da Umbanda seja muito comum ainda a associação sincrética. Então, por exemplo, numa casa de candomblé, às vezes eles fazem, sei lá, uma festa para Ogum no mês de junho. E aí a pessoa pergunta, por que em junho? Porque eles não têm obrigação de seguir um sincretismo, então o pai de santo faz o calendário do jeito que ele acha melhor. Já na Umbanda, é muito comum obedecer à data da festividade católica. Então, a festa para Ogum, quase que na sua totalidade dos terreiros, acontece sempre em abril, quando tem, então, o dia de comemoração a São Jorge. Mas seja como for, o fato de nós termos festividades ligadas aos orixás no terreiro de Umbanda é influência direta aí dos candomblés. Uma outra influência também que é inegável são os atabaques. Os atabaques, como nós conhecemos, né, 3 atabaques, um maior, um mediano e um pequeno, é inegavelmente uma influência dos candomblés. Praticamente todos os candomblés mantêm este sistema, né? Originalmente, na Umbanda não se usava atabaque, mas conforme a Umbanda foi se diversificando Brasil afora, em algum momento os atabaques começaram a fazer parte da ritualística religiosa, de tal forma que hoje a imensa maioria dos terreiros hoje em dia adota, né, os atabaques. Então isso também é uma influência direta ali do candomblé. A próxima influência é a roupa branca, porque roupa branca não é comum nas cerimônias religiosas católicas nem nas cerimônias espíritas, mas era comum no candomblé antigamente. Se vocês pesquisarem fotos de terreiros de candomblé antigas, vocês vão ver que as pessoas usavam roupa branca. Então, claro que tinham seus adereços, tinham os adornos e tudo mais, mas essencialmente o candomblé era feito de roupa branca. Depois, com o passar do tempo, né, com a disponibilidade de tecidos e cores, etc., é que isso foi se transformando. Mas, inicialmente, os trabalhos aconteciam com as pessoas vestidas de branco. Então, isso é uma influência também que vem ali, que é marcadamente comum na Umbanda, cuja origem remonta aos candomblés. Outra influência que nós temos é o uso das guias, né? Aqui nós chamamos de guias, que são colares de miçanga, ou de cristal, ou de metal, enfim. Aquelas guias que nós usamos no pescoço, que são uma versão, vamos dizer assim, adaptada dos fios de conta que se usa nos terreiros de candomblé. Então isso também é uma grande influência dentro da Umbanda, né? Hoje, praticamente todos os terreiros de Umbanda usam as guias, né? Alguns usam mais, outros usam menos, mas é bastante comum o uso das guias. Uma outra influência marcante dos candomblés na Umbanda é o uso das palavras, né?
Palavras, por exemplo, como saudações, atotô, ogunhê, eparrei, laroiê, que são saudações, palavras que nós usamos para saudar os orixás, por exemplo, e que são tipicamente do idioma iorubá e que fazem parte da ritualística e da doutrina do candomblé. Enfim, tem outras tantas coisas que eu poderia dizer, mas assim, essas são aquelas que saltam às vistas. E é por isso que antes de encerrar essa reflexão, eu bato mais uma vez nessa tecla. A Umbanda é uma religião mestiça, como o próprio povo brasileiro é mestiço. É a junção da cultura religiosa dessas três religiões que formaram a Umbanda. Então, quando eu vejo na internet pessoas que querem afastar a Umbanda da sua influência católica, afastar a Umbanda da influência espírita, para aproximá-la tão somente da influência do candomblé, como se essa fosse a influência original, como se essa fosse a influência verdadeira, essas pessoas estão, na verdade, cometendo um gravíssimo erro. Porque todos esses elementos foram muito bem entrelaçados entre si, dispostos dentro de uma ritualística que hoje é praticamente presente em todos os terreiros. Às vezes você acha um ou outro terreiro que se distancia um pouco disso, mas a maioria tem todos esses elementos, com maior ou menor uso. Aqui, por exemplo, em nossa casa é uma casa de Umbanda cuja influência preponderante é do espiritismo. Mas nós temos atabaque, nós temos imagem de santo, nós fazemos oferenda uma vez por ano dentro do terreiro. Então, aqui entra um ponto que eu acho muito importante. Pensa nessas três religiões que eu falei para vocês, o catolicismo, o espiritismo e o candomblé. Agora faz um triângulo com os dedos. Imagina que cada ponta desse triângulo está uma dessas religiões. Olha que coisa bonita que tem na Umbanda. A Umbanda tem todo esse espaço do meio para se posicionar. Então existem casas que estão mais próximas da influência do candomblé. Não tem nada de errado com isso. Assim como tem casas que estão mais próximas da influência católica. Não tem nada de errado com isso. E tem casas que estão mais próximas da influência espírita. E novamente não tem nada de errado com isso. E é preciso considerar que existem outras influências ainda, como por exemplo a influência indígena, a influência esotérica. Então, dentro desse triângulo, cada terreiro de Umbanda pode se posicionar em algum momento, em algum ponto. Tem terreiro que está no meio das três coisas. Ele tem uma porção católica, uma porção espírita e uma porção do candomblé em igualdade de forças. Outros terreiros não, estão mais perto de um, mais perto de outro, não importa. Isso é cultura. Isso é valor. Desde que eu escrevi o curso básico de Umbanda, eu bato na mesma tecla. Na Umbanda, nós não temos que ter vergonha do sincretismo, nós não temos que ter vergonha da amálgama que forma a nossa religião, porque isso é que dá força a ela. É essa mestiçagem cultural e religiosa que dá força à Umbanda. Então, quando eu vejo as pessoas com esses discursos de pureza, eu fico pensando, gente, que viagem! Que falta faz estudar religião? Vai estudar um pouco de história, para com essa bobagem de achar que existe Umbanda pura. Nunca existiu Umbanda pura, não existe religião nenhuma pura. Todas as religiões absorvem influências de outras religiões mais antigas. Religião é coisa do homem, não é coisa divina. Religião é a tentativa do homem de compreender o divino, não é a tentativa do divino fazer contato com o homem. Então, assim, eu espero que essa reflexão tenha agregado e que possa ajudar a todos a compreender um pouquinho mais de todos esses elementos que formam a Umbanda, uma religião essencialmente brasileira. Vou parando por aqui, um abraço, até a próxima.